dominical. Estamos na sala dos juvenis, os nossos queridos adolescentes, mas também você que tem a idade inferior ou superior à idade dos adolescentes, está convidado desde já a participar de nossa aula. Então, nós hoje estamos indo para a lição de número 6, estamos estudando aí a respeito dos avivamentos que aconteceram ao longo da história aí, da história moderna, né, principalmente, né, pelo menos. E na aula anterior nós deixamos algumas perguntas, né? Nós estudamos a respeito dos despertamentos que aconteceram lá nos Estados Unidos e deixamos 5 perguntinhas aí, para que você refletisse durante a semana. E as perguntas são essas, e já vou ler a pergunta e a respectiva resposta. Pergunta 1. Qual é o requisito fundamental para a experiência com o sagrado? Uma fé avivada. Resposta, né? 2. O que acontecia com as pessoas que ouviam os sermões desses homens santos? Resposta. As pessoas eram levadas às lágrimas em arrependimento por seus pecados. Quem são os 2 avivalistas que se destacaram no segundo grande despertamento espiritual lá dos Estados Unidos? Francis Asbury e Charles Finney. 4. Quais foram os resultados para a Igreja Americana em relação ao despertamento no campo eclesiástico? Foram fundadas várias sociedades com o propósito de difundir a mensagem do Evangelho, como a Sociedade Bíblica Americana, a Junta Americana de Missionários para a Missão Estrangeira e a fundação de várias outras igrejas. E última pergunta, né, da lição anterior: quais foram os resultados para a sociedade americana em relação ao despertamento no campo político-social? Pela primeira vez, houve um movimento que se estabeleceu que se estendeu às 13 colônias, gerando, essa é a resposta, tá? Gerando um sentimento de unidade nacional. Também teve destaque as lutas pela abolição da escravatura, a guerra contra o álcool e o progressivo avanço dos direitos humanos. Ou seja, temos aí muitos resultados positivos, favoráveis, de homens de Deus que tiveram suas vidas entregues à obra do Senhor para fazer tudo aquilo que o Senhor quer que façamos. Então vamos para a nossa lição de número 6. A nossa lição de hoje, lição de número 6, ela tem o seguinte tema: a explosão do movimento pentecostal. Você conhece o movimento pentecostal? Já ouviu falar do movimento pentecostal? Você é pentecostal? Vamos ver um pouquinho aí da introdução desse assunto tão importante, e irá nos dar aí o caminho, né, os primórdios do caminho, pelo menos, do que é esse movimento. Atos capítulo 2, versículo 17, fala da seguinte maneira: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Isso está escrito em Atos capítulo 2 e versículo 17. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 21. Lucas 4, 16 ao 21, que diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vida aos cegos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Capítulo 20.
E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Deus seja louvado. E já mostra o ministério proeminente do bondoso Salvador. Mas o que significa quando dizemos sou pentecostal? O que isso vem à sua cabeça? O que isso significa? Bem, o movimento pentecostal, ele tem várias características e tem algumas que são teologicamente alguns contestamentos por parte de igrejas, outras igrejas aí históricas, tradicionais também. Mas o que nós iremos estudar aqui é o pentecostalismo em sua forma original, porque existe aí um movimento neopentecostal que é uma ramificação do pentecostalismo. Só que o movimento neopentecostal ele exagera na ênfase das coisas espirituais e muitas das vezes faz uma mistura entre o sagrado e o profano, entre o espiritual e o não espiritual, e tentam fazer algo só, enquanto que o movimento clássico pentecostal, no qual nós pertencemos, no qual a nossa Igreja Assembleia de Deus pertence, ela se mantém íntegra aos princípios bíblicos cristãos. O movimento pentecostal, desde o seu nascimento, possui fundamentos profundamente bíblicos e teológicos. Ou seja, o pentecostalismo não é algo à toa, não é algo que alguém inventou simplesmente porque achou legal o nome. Não, pentecostalismo tem seus atributos também. Mas o início de tudo, né? O início desse grande despertamento, né? Qual que foi o início, né? A explosão do movimento pentecostal. Como tudo tem um início, então vamos. No desabrochado século XX, mais especificamente dia 1º de janeiro de 1901, observe que a data é 1901, na cidade de Topeka, estado do Kansas, nos Estados Unidos. Um evento maravilhoso mudou completamente a história da igreja daquele local. As pessoas estavam começando a ser impactadas por um avivamento interno. No seminário bíblico, fundado por Charles Fox Parham, a jovem Agnes Osman creu firmemente na atuação da promessa do derramamento do Espírito. Ela acreditou. Atos capítulo 2, versículo 17 fala assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os vossos, e seus filhos e as suas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Ou seja, o Espírito de Deus está a todo momento atuando na vida daquele que o recebe. Ao receber a imposição de mãos e oração de Parham, imediatamente a jovem foi cheia do Espírito Santo e já começou a falar em outras línguas. Mas qual foi a grande experiência aí desse Charles Parham aí? Então vamos ver. Charles Parham ensinava sobre o livro de Atos, destacando que a bênção ocorrida entre os crentes na igreja primitiva estavam disponíveis para a atualidade. Ou seja, Charles Parham ele ensinava acerca da contemporaneidade dos dons, o que Jesus fez no passado ou quando ele estava aqui caminhando pela nossa terra, lá na região de Israel. Ele já tinha em sua essência tudo que era necessário para uma vida de devoção e edificação e de avivar pessoas. Entre os crentes da igreja primitiva estava disponível para a atualidade. Agnes Osman é uma moça que creu em tudo quanto se diz respeito ao Espírito Santo.
Olha só o que ela fala, o que ela fala na sua autobiografia. Eu queria a promessa do Pai, mais do que comida ou descanso. Olha só, eu queria a promessa do Pai mais do que comida ou descanso. Isso fala alguém que de fato trabalhava afinco e cansava. Então era algo qualquer. Parham é considerado um dos pioneiros do movimento pentecostal moderno. Por quê? Porque ele que trouxe todo esse carisma para a igreja atual. Mas o movimento pentecostal da Rua Azusa, que movimento foi esse? E eu tenho que te falar que provavelmente o avivamento espiritual que aconteceu na Rua Azusa é um dos mais importantes, se não o mais importante para a história da nossa igreja no que diz respeito ao pentecostalismo. Na Rua Azusa, esquisita Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cenas grotescas. Tudo isso aconteceu. Todo esse tipo de coisa era noticiado acerca de como que eles estavam vendo os acontecimentos da Rua Azusa. Assim noticiavam alguns jornais que se opunham ao grande avivamento que ocorria nesta rua. Esse profícuo movimento do Espírito resistiu e revolucionou o mundo. Ou seja, mesmo a mídia estando em cima, sempre falando mal, sempre tentando destruir a ideia do pentecostalismo e da igreja cristã. Mesmo assim, o objetivo teve que ser alcançado, tem que ser alcançado. Observe que nessa época existia nos Estados Unidos uma segregação gigantesca em que negros e brancos não se entendiam e não poderiam conviver juntos. No contexto de profunda segregação racial norte-americana, eles tinham que separar, digamos, certas classes de pessoas. Mas, juntamente com o Espírito Santo lá na Rua Azusa, acontecia tudo estranho, porque pessoas de qualquer cor de pele, não importava a cor da pele, estavam lá juntas, brancos e negros, pardos, morenos e qualquer que seja a outra cor de pele que existe, estavam juntos. E isso meio que feria a ideia dos poderosos da época. Mas aqui no Brasil, o que acontece? Mas enfim... Aqui no Brasil, o que aconteceu? Bem, vamos ver aqui a história de William Seymour. A história não, pelo menos uma breve meditação. Foi um pastor negro, cego, de um olho, que tinha sido aluno de Parham. Olha a importância de Parham aparecendo aqui. Este jovem chamado William Seymour, ele que juntava as pessoas, digamos que ele era o líder lá, e juntava as pessoas ali, não que ele juntava, mas eles participavam dos movimentos lá da Rua Azusa. Ele estava lá buscando a Deus, mesmo ele sendo negro, tinha pessoas brancas, porque o evangelho ele é inclusivista, ele não é separatista, ele te pega como você está e trabalha na sua vida. É isso que é de fato o evangelho. Então ficou na sua cabecinha aí esse nome, William Seymour. Então vamos continuar. No Brasil, segundo o livro História do Movimento Pentecostal, do pastor Israel de Araújo, publicado pela CPAD, o pentecostalismo brasileiro é considerado um dos maiores avivamentos da história, apesar de ter outros eventos que marcaram o movimento pentecostal brasileiro. Nenhum foi tão importante quanto o movimento iniciado na cidade brasileira de Belém do Pará, onde Daniel Berg e Gunnar Wing, ambos de nacionalidades suecas, desembarcaram aqui. Lá em Belém, desembarcaram aqui, eu falo em Belém do Pará. Eles, em Belém do Pará, isso aconteceu no dia 19 de novembro de 1990. Eles vieram dos Estados Unidos. E aí começou toda a obra maravilhosa da igreja que hoje nós conhecemos e congregamos, que é a Assembleia de Deus. Mas o crescimento do movimento pentecostal como se deu?
Após uma breve passagem pela Igreja Batista em Belém, na casa da irmã Celina de Albuquerque, considerada a primeira crente brasileira batizada com o Espírito Santo, isso aconteceu no dia 8 de 6 de 1911, Daniel Berg e Narving fundaram a Igreja Missão de Fé Apostólica. Eles já fundaram essa igreja, que mais tarde se tornaria a Assembleia de Deus. Missão da Fé Apostólica se tornou a Assembleia de Deus. O movimento pentecostal revolucionou o Brasil, tanto no aspecto religioso quanto social. Em pouco mais de 30 anos, a mensagem pentecostal chegaria a todos os estados do Brasil. E mais de 100 anos depois, a Assembleia de Deus se tornaria a maior denominação evangélica do país. Você viu o quanto é importante e quantas coisas bacanas aconteceram? Que fique na sua cabeça aí esse jovem Seymour, que foi o grande, digamos, talvez o mais importante e proeminente avivalista ali, que influenciou todo esse movimento moderno pentecostal. Então, para que fixe aí na sua cabecinha, vamos fazer as perguntas para que na próxima aula você possa refletir e nos responder. Quem pode ser considerado o pioneiro do movimento pentecostal moderno? Como era o nome da missão que ocorria na Rua Azusa? Quais os eventos noticiados pelos jornais simpáticos ao movimento pentecostal ocorrido na Rua Azusa? 4. Em qual cidade iniciou o movimento pentecostal no Brasil, dando origem à Assembleia de Deus? E por último, 5 aqui. Quais foram os 2 missionários que lideraram o movimento pentecostal iniciado em Belém? São perguntas para a próxima aula. Que Deus em Cristo continue abençoando você. Tenha uma boa noite, um excelente final, metade da semana, digamos assim. Que Deus abençoe. Amém.